Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais do processo de cor. Definitivamente essa é a parte que eu mais gosto de pré-produção. E para essa ilustração a ideia foi trazer uma combinação de cores um pouco mais interessante, porque a gente está falando de Natal, que a gente tem cores muito bem estabelecidas e que são felizes. E a ideia era transformar essas cores em uma pegada um pouco mais sombria, um pouco mais terror. E a referência que veio na minha cabeça foi o filme Suspiria. É um filme muito legal. Eu tô numa pegada de ver coisas de terror ultimamente e esse é um dos filmes que eu mais gostei de ter visto nos últimos tempos. Tanto o antigo, que se não me engano é dos anos 70, quanto um remake que teve. Os dois são muito bons, de forma diferente, mas são muito bons. Mas a minha referência principal foi o filme antigo, que ele tem toda uma paleta de cores mais forçada, que você... Isso é um efeito bem comum, que você ilumina com uma cor muito colorida e acaba trabalhando com contrastes, por exemplo, no caso o verde e o vermelho. Eu também peguei algumas cores de referência do Wes Anderson. Eu acho que o trabalho de cor dos filmes dele é muito legal. Tem umas misturas, umas paletas extremamente saturadas, mas uma combinação que funciona de uma forma muito boa. E são combinações inusitadas, assim, é realmente uma paleta muito difícil de trabalhar, mas eu tentei estudar um pouco também para ver se eu consigo aprender disso. Eu estou aproveitando, essa é uma das coisas que eu acho legal de Contest, que por exemplo esse eu estou aproveitando para testar um sistema de trabalho que eu não faço, é a primeira vez que eu tô trabalhando dessa forma uma ilustração, que é trabalhar com as cores base primeiro, de uma mistura, já tentando trazer uma cor base um pouco mais rica, mas com a variação apenas de hue, sem trabalhar muitos valores e sombras muito marcadas. E depois disso eu começo a trabalhar com uma segunda camada de cor, que aí sim trabalhando a iluminação e a temperatura dessa iluminação com as sombras um pouco mais marcadas da luz direta. É um processo que eu estou aprendendo com o pessoal da Tonko House, que é o Daichi Tsutsumi e o Robert Kondo, e funciona muito bem porque se você estiver trabalhando numa pipeline, se você precisar fazer um concept para o pessoal de 3D, dessa forma você tem a cor base, de onde eles vão poder tirar qual que vai ser a cor da textura do modelo, e você tem a parte de iluminação, que vai servir para quem for iluminar também, saber qual é a temperatura de cor que ela precisa jogar em cima daquela textura mais neutra para poder chegar no resultado final. É um processo muito mais parecido com o que é usado no próprio 3D, então ela funciona muito melhor nessa linha de produção. Como já tinha comentado antes, estou estudando bastante esse tipo de coisa, eu quero melhorar meu processo, ver se eu consigo fazer coisas que sejam mais fáceis e reais, fiéis para se construir depois. Sem contar que também dessa forma a gente mantendo separado a luz principal dessa cor base, a gente consegue alterar de uma forma muito mais simples também. É muito mais rápido você mudar essa iluminação sem ter que pintar tudo novamente. E uma outra coisa que eu estou fazendo de novo também são essas thumbnails um pouco mais trabalhadas também na cor. É uma coisa que eu estou estudando um pouco de aquarela, e na aquarela eu já estou tentando fazer um pouco disso, que é você planejar qual que vai ser a pintura final. Então já saber um pouco mais ou menos quais serão as cores preparadas que você vai ter que ter para chegar no resultado final. E tem sido muito legal realmente desenvolver a ilustração com essa pegada. Para mim é um processo que funciona bastante. Acho que de referência de cor não tem como falar disso sem citar o James Gurney. Os livros dele realmente são muito bons. Acho que é como se fosse uma bíblia, as principais estruturas e as principais cenas que a gente vai ver da vida real. E Still Life, o Mike foi um cara que me ensinou muito assim de estudar Still Life para poder entender um pouco sobre esse processo e aprender do mundo, né? Aprendendo o que está ao nosso redor para poder
passar isso para ilustração depois. O Mike Azevedo manda muito bem nisso. Recomendo também Úrsula Dourada. Eu estudei com ela e os conselhos que ela deu, principalmente dos estudos focados em filme, realmente foram muito bons. Me ajudaram bastante a entender, que é uma coisa que eu faço até hoje e gosto de pegar como referência para eu poder trabalhar. Eu já estava na cabeça que eu queria fazer alguma coisa próxima da paleta de cores do Suspiria, e eu fiz as outras opções mais como um exercício para ver se realmente não tinha alguma coisa mais legal que eu pudesse usar. Mas já tem muito do Natal, elas já passam essa questão do terror de uma forma muito legal, então acabei optando por ela mesmo. Mas foi realmente legal assim, poder experimentar um pouco mais com as outras opções que eu fiz. E o resultado foi esse aqui.